Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão ordinária. E você que nos acompanha já sabe, as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas sempre 2 dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, os vereadores votam e analisam alguns documentos. São eles requerimentos, indicações, moções e diversos. Ainda tem o tradicional pinga-fogo, que é quando os vereadores vão ali para a tribuna para debater e discutir assuntos de interesse público aqui da nossa cidade. Nas sessões de quinta-feira, como é o caso de hoje, o trabalho dos vereadores é um pouquinho diferente. Eles votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis complementares. E você pode acompanhar ao vivo tudo o que está acontecendo durante a sessão, não só pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você tem acesso à sessão ao vivo e também notícias e informações sobre tudo o que acontece aqui no Legislativo Municipal. No nosso Twitter, você acompanha a sessão em tempo real. Já no nosso YouTube, você confere reportagens, matérias e programas produzidos por nossa equipe de reportagem. A gente vai agora para um pequeno intervalo e a gente já volta. É a Câmara Municipal de São José dos Campos. A vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, vereador Lino Bispo, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes o vereador Juvenil Silvério, Amélia Naomi, Wagner Balieiro, professor Calazans Camargo, Sérgio Camargo, Marcão da Academia, Ciborgue, Lino Bispo, Walter Hayashi, Flávia Carvalho, Roberto do Eleven, Esdras Andrade, Renata Paiva. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que o poder emana do povo, declaro aberta a terceira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Quero registrar aqui a ilustre presença do nobre vereador Hélio Francisco Borges, ele que é vereador da cidade de São José do Barreiro. Bem-vindo você, bem-vindo o seu colega, companheiro também que nos visita aqui. É um prazer tê-los conosco. Solicito ao nobre vereador Lino Bispo que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Errata a pauta da sessão ordinária de 8/2/2018. Informo que, por equívoco desta secretaria na pauta da sessão ordinária de 8/2/2018, constou segunda sessão ordinária, quando correto seria terceira sessão ordinária, razão pela qual fica retificado o número da sessão ordinária, mantendo-se inalterado o conteúdo das proposituras a serem lidas e votadas. O processo número 1040/2018, PLC 4/2018, lido na primeira sessão ordinária de 1/2/2018, recebeu novo protocolo para adequação de natureza de propositura de projeto de lei complementar número 4 para projeto de lei ordinária número 54, permanecendo inalterados os prazos, o rito e as comissões distribuídas, conforme indicado abaixo. Processo número 1508/2018, projeto de lei 54/2018, autoria, Poder Executivo. Cria o programa Pró-Trabalho e dá outras providências. Comissões, Justiça e Economia, rito urgente. Término do prazo para emendas, 8/2/2018. Processo em rito urgente. Relator, término dos prazos para pareceres das comissões, 27/2/2018. Prazo comum de 3 dias úteis a partir da apresentação do parecer pelo relator. Processo em rito ordinário, término para o prazo dos pareceres das comissões. Relator, 13/3/2018. Demais membro,
prazo comum de 3 dias úteis a partir da apresentação do parecer pelo relator. Processo número 1036/2018, projeto de lei 38/2018, autoria Roberto do Eleven. Institui o Dia da Cidadania nas escolas da rede municipal de ensino no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Rito Ordinário, prazo para emendas, 27/2/2018. Processo 1065/2018, projeto de lei número 49/2018, autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir o programa Empresa Amiga do Esporte e Lazer e da outras providências. Comissões: Justiça, Esportes e Economia. Rito Ordinário, término do prazo para emendas, 27/2/2018. Processo número 1066/2018, projeto de lei número 50/2018, autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura a publicar o calendário de eventos oficiais e as ações a ser realizada em cada secretaria e da outras providências. Comissão: Justiça, Rito Ordinário, término do prazo para emendas, 27/2/2018. Processo número 1142/2018, projeto de lei número 51/2018, autoria vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de pessoas treinadas para realizar o teste de glicemia capilar e administrar insulina nos estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Saúde e Educação. Rito Ordinário. Término do prazo para emendas, 27/2/2018. Processo número 1437/2018, projeto de lei número 52/2018. Autoria, vereador Petiti da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Pró Emprego Jovem, Egresso Jovem, no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. Rito Ordinário, término prazo para emendas, 27/2/2018. Processo número 1438/2018, projeto de lei número 53/2018, autoria vereador Fernando Petiti. Denomina a Rua 14, no loteamento Setteville, Alto de São José, de Rua Célia Elizabeth Esteuzer Alves de Meireles Gama. Comissão: Justiça, Rito Ordinário, término do prazo para emendas, 27/2/2018. Processo número 1523/2018, projeto de lei número 55/2018. Autoria, vereador professor Calazans Camargo. Estabelece como ilícito administrativo a coação exercida por guardadores de carros, flanelinhas. Comissões: Justiça e Transporte. Rito Ordinário. Término do prazo para emendas, 27/2/2018. Processo número 1524/2018, projeto de lei número 56/2018, autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza a divulgação do cardápio de merenda escolar no site da Prefeitura e da outras providências. Comissões: Justiça e Educação. Rito Ordinário. Término do prazo para emendas, 27/2/2018. Processo número 1526/2018, projeto de lei 57/2018. Autoria, vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a instalação de taxões refletivos próximos a escolas e hospitais localizados em nosso município. Comissões: Justiça, Economia e Transportes. Rito Ordinário. Término do prazo para emendas,
27/2/2018. Só isso, né? Fechado. Suspendendo a sessão por alguns instantes para a organização de pauta. Reaberta a presente sessão, quero cumprimentar aqui o senhor Gladstone, ele que é presidente do PRB de São José do Barreiro. Seja bem-vindo em nosso plenário, é um prazer tê-lo conosco. Também cumprimentar aqui o senhor Pedro Henrique, que é cerimoniário e também responsável pela juventude missionária da Paróquia Coração de Jesus. Pedro Henrique, seja bem-vindo a este plenário. Pedro Henrique, que é filho do nobre vereador Marcão da Academia. Informo aos nobres vereadores que passaremos ao processo de votação das proposituras. Com a palavra, vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes, colegas vereadores. Senhor presidente, eu peço a supressão da leitura da pauta constante dos documentos da pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos. Também peço para adiar o processo por uma sessão, o processo número 2275 de 2014, cujo projeto de lei é 56/2014, de autoria do vereador Fernando Petit. Peço para inclusão para a leitura do vereador Sérgio Camargo, o processo 1504 de 2018, PL 58/2018. Peço para inclusão para a leitura e votação do requerimento, processo número 1571/2018, requerimento 389/2018. E peço ainda para a inclusão para a votação do processo 1061/2018, PL 47/2018. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários, se manifeste. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador José Dimas. Senhor presidente, esqueci de mencionar também para a inclusão da leitura, ou melhor, para a tramitação de uma emenda número 2 de um processo de denominação de rua de número 14074, PL número 400 de 2018. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas na tramitação da emenda número 2 ao processo 14074/2017. Tem que ler, Roger. Não. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários, se manifeste. Nenhuma manifestação, presidente Eugênio Silvério. Aprovado por unanimidade a tramitação da emenda 02. Alertado pela assessoria, o processo que vai ser lido referente ao projeto de lei número 58/2018 é o processo 1574/2018. Solicito ao vereador Rogério Cibó que faça a leitura do processo. Inclusão para leitura é o processo 1574/2018, é o projeto de lei número 58/2018, de autoria do vereador Sérgio Camargo, onde denomina a via pública que liga a rua Martins Pereira à rua Tupã, na Vila Coríntias, de rua Guilherme Alves Limeira. Comissões, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 27 de fevereiro de 2018.
Em votação, veto parcial oposto pelo Poder Executivo ao processo número 3697/2016, projeto de lei número 61/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente Vinícius Weber. Aprovado por unanimidade, veto mantido. Eu também estou inscrito depois. Quanto tempo tem cada um? Em discussão, processo número 1061/2018. Projeto de lei número 47/2018. Esse processo encontra-se em prazo de emendas. Consulto ao plenário se abre mão do prazo de emendas. Nenhuma manifestação, presidente Vinícius Weber. Não tendo manifestação contrária, o processo está em condições de ser votado. Na discussão do processo, a vereadora Amélia Naomi fez a inscrição. Ela tem direito a 15 minutos, até 15 minutos, pelo tempo partidário. Caso ela queira dividir o tempo com os colegas vereadores de sua bancada, poderá fazê-lo dentro dos 15 minutos. Alô, boa noite a todas e a todos, aos vereadores e vereadoras, assessoria dos vereadores, e aqui queria cumprimentar todas as lideranças que estão presentes. Em nome de Mariane, que é lá do Bosque, do Satélite, cumprimentar todas as mulheres. Eu estive lá em cima para justificar, inclusive, que o partido, qualquer vereador teria hoje até meia-noite, e eles fizeram um pedido unânime para que fosse antes, porque eles querem acompanhar a votação. Então, foi por isso, inclusive, que nós, do PT, estamos abrindo mão hoje do nosso horário até meia-noite. E, em nome de todos os companheiros, sindicatos, tal, quero aqui cumprimentar o Murilo, que está com a juventude aqui, é o nosso representante da juventude. Aliás, tem 2 companheiros que foram eleitos e estão aqui fazendo um belíssimo trabalho na luta pelos direitos. Bom, eu queria iniciar a discussão falando a todos os vereadores que eu sempre votei a favor dos reajustes. Nunca, em todos os momentos, pontuei bem essa discussão, sem fugir do debate, e eu queria dizer para os vereadores agora, eu sou a favor que esta casa faça uma emenda dos 5%. A emenda que é a mesma dos funcionários públicos municipais receberam. É justo, né? Porque nós precisamos ter, inclusive, temos uma hierarquia na prefeitura e é natural que os secretários, os diretores tenham a sua remuneração. Mas sou a favor da remuneração de 5%. E espero, e digo aos vereadores, que votarei a favor, se for esta emenda, né? Aqui, construída hoje, podemos suspender, fazer os pareceres, sem nenhum problema. Esse processo tem aqui, são várias páginas, e nós temos o parecer da nossa assessoria jurídica da Casa, com o parecer contrário. E uma das questões que eles levantam é a questão da remuneração do agente político, que ela não é indexada à inflação, né? Por isso, inclusive, que nós, vereadores, quando tem o aumento dos servidores, nós não temos o mesmo, não acompanha os 5%. O nosso aumento de vereadores, ele fica estagnado 4 anos, e na última sessão
antes da votação da eleição, é feita, né, um projeto de lei pela mesa e é votado. E aí ela que define. Ainda faz vários anos que não foram feitos esse projeto. Portanto, agentes políticos, também os nossos secretários. Então, nesse sentido, nós não deveríamos... eu até acho que, em vários momentos, em várias situações, a gente deve colocar toda vez que tem o gatilho, também aos agentes políticos, excluindo esses que eu disse, que são os vereadores. Aqui nós já tivemos um parecer e uma situação que foi, na época que votamos um projeto, que deu o problema, que foi o aumento também para o prefeito e secretários, e o tribunal e a justiça questionou e derrubou, né? Então, assim, eu acho que os 5% é justo, né? Os 5% é para você ter, inclusive na prefeitura, todas essas situações que eu coloquei, dos diretores, dos secretários, toda a hierarquia. Agora, colocar 19%, agora, que não foi, como secretários na época do governo anterior, não tiveram aumento, fazer essa recuperação, eu acho muito ruim. Porque foi uma briga, uma picuinha, tal, mas que ficou no passado, né? Eu acho que ficou, já foi, e agora nova vida, vamos resgatar aqui e colocando os 5% para os secretários. Se a gente fizer essa emenda, né, acabei nem discutindo isso com o Wagner, mas tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores votará favorável, 5%. Mas os 19%, eu acho que é uma situação muito diferenciada. Sei que os servidores públicos não querem, né? Está aqui o Zetão do sindicato, tem lá, tenho informação, inclusive, do Zap do povo colocando que é contra, os servidores já pedindo 19 para eles também, toda essa situação. Então, é essa a nossa questão, e a nossa ponderação, que vote aí o reajuste que foi dado para a categoria, também para os secretários, e não 19%. Obrigada. Só um minuto. Ah, você vai falar aqui. Tá bom. Não, fala aqui. Pode falar, Vossa Excelência tem ainda o tempo restante. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu, de maneira rápida, coisa de 2 minutos, dizer o seguinte: há pouco tempo aqui nesta casa, eu vi um embate muito grande com relação à questão da votação, por exemplo, do ISS das empresas de ônibus. A gente teve uma discussão enorme sobre isso, muita gente ficou no governo passado falando é um absurdo, não podia ter dado a isenção de ISS e tal. Virou o governo, primeira coisa que votaram aqui foi a isenção de ISS para as empresas de ônibus. Votaram isso. Então, uma prática foi feita lá no passado e depois mudou quando virou governo. Outra coisa, nós estamos numa realidade completamente diferente. O nosso voto, o encaminhamento de votação da bancada do Partido dos Trabalhadores é contra esse projeto, porque, assim como aconteceu há pouco tempo, a gente falou várias vezes sobre a questão do aumento do IPTU, do aumento da taxa de lixo. Nós estamos numa situação que a realidade da cidade não comporta esse tipo de aumento. Porque está repondo o passado. O passado houve uma decisão. Agora estão os mesmos que fizeram no passado a decisão de não aumentar, estão querendo fazer o retroativo. Então, por isso, o voto é contra, porque aumentaram o IPTU e o aumento de IPTU, se quer dar aumento para secretário, diminui o IPTU. Então, o meu voto é contra. Informo o partido do PT que ainda tem tempo, se quiserem falar. Não tendo manifestação, solicito ao vereador Rogério Ciborgue que assuma os trabalhos da mesa. Próximo vereador inscrito para falar sobre o projeto, o vereador Juvenil Silvério, do PSDB. O partido tem 15 minutos para usar a tribuna para decorrer sobre esse tema.
Prezados vereadores e vereadoras, quero aqui fazer um parênteses na fala do projeto que trata da correção e atualização de salário dos secretários, para fugir, peço licença, peço vênia ao nosso plenário, para tecer sobre um comentário feito aqui pelo colega que me antecedeu. Ele fala do ISS. Aliás, tema que nem faz parte da pauta de hoje. Mas como ele veio aqui ao microfone e ele puxou esse assunto, eu tenho, então, peço licença ao plenário para poder responder. Em 2017, colega vereador, nós votamos aqui, sim, uma lei em relação ao ISS, porque o governo federal, governo esse, votado junto com a Dilma, do PT, o governo que está aí hoje, foi votado junto com a Dilma, do PT. Né? Quem votou na Dilma, votou no Temer. Então, esse governo Temer, ele fez uma lei onde reduzia para 0% o ISS. Portanto, nós votamos aqui uma lei municipal nos adequando à lei federal. Nós não descumprimos e nem geramos nenhum benefício às empresas de ônibus. Aliás, diferente do governo do PT, de que quando Vossa Excelência era secretário de governo, secretário de transporte, Vossa Excelência permitiu que o governo do PT aplicasse a redução de forma inconstitucional. Então, só para colocar os pingos nos is, quando vocês eram do governo municipal e quando vocês eram, inclusive, secretário de transporte, deram essa redução de forma inconstitucional. O que nós fizemos foi puramente cumprir um decreto federal onde reduzia para 0% o ISS. Voltando agora à pauta original, que é tema do nosso debate, né, eu só fiz o parênteses, pedi licença ao plenário, porque eu tinha que responder. Porque o vereador não pode vir aqui cuspir besteiras e achar que o povo é tonto, o povo é bobo. Essa fase acabou. Vamos lá. 23 de janeiro de 2013. 23 de janeiro de 2013. 23 dias após o governo do PT assumir o município de São José dos Campos. Foi o primeiro correção de salário. Prefeito, vice-prefeito e secretários. 23 de janeiro de 2013. Janeiro, época de recesso parlamentar. Foi chamada uma sessão extraordinária para votar. Vocês se lembram para quanto foi o salário do vice-prefeito? 103,9. 103,9. E quer que eu fale mais para vocês? Eu votei favorável. Sabe por quê, Zé Dimas? Porque eu acreditava e acredito que tinha que haver a correção naquele momento. Não tem hipocrisia. Não tem hipocrisia. Eu votei porque entendia que era necessário. 2014, outro aumento promovido pelo governo do PT, prefeito, vice-prefeito e secretário. Votamos também. Agora, senhoras e senhores, por que não houve aumento nos outros anos? Sabe por quê, vereador? Porque o governo do PT não tinha base que o sustentava nesta casa. Já era um governo a bancarrotas, já era um governo falido. Portanto, a base que ele mantinha no primeiro biênio do seu governo se rompeu completamente, se desfigurou, caiu por terra. Portanto, o governo, como dizia aqui outrora um vereador, fraco e frouxo, ele diz o seguinte: ele perdeu a sua base de sustentação. Portanto, não foi e não veio e não passou nesse plenário votações relativas ao subsídio dos secretários.
E aí deu esse gap, deu esse tempo onde, infelizmente, pessoas muito boas. E quero dizer o seguinte, também tinha secretários bons naquele governo. Não é todo mundo que era ruim, não, viu? Tinha gente boa. Poucos, mas tinha. E para esses poucos, se viesse no plenário a correção, eu votaria a favor também. Mas não veio. Não tinha base. O governo perdeu a base, perdeu a sustentação. Nesse momento, por que eu defendo essa correção? Da mesma forma que em 2013, embora diferente, 2013 foi feito de forma extraordinária, em janeiro. Agora não, é período de sessões de Câmara. Da mesma forma que naquele momento eu votei favorável àquele projeto, desta vez agora eu encaminho também o voto favorável ao projeto, certo? Favorável e ainda, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, o PSDB encaminha voto em bloco favorável à proposta. Nós não temos aqui nem o medo, nem o problema, não somos hipócritas, e o que a gente fala aqui, a gente assume lá fora. Muito obrigado. O PSDB ainda tem mais 8 minutos. Há mais alguma manifestação de algum outro vereador do PSDB? Não? Então eu vou passar que o presidente... Uma parte, então, o nobre vereador Robertinho, por gentileza. Ah, o senhor se inscreveu? Então, o vereador José Dimas ainda tem 8 minutos, que o PSDB ainda continua tendo... A manifestação ainda continua de 8 minutos. Senhor presidente, explicou muito bem, quero ser bem claro. Graças ao governo da doutora Ângela Guadagnin, foi criado este instrumento do gatilho. Isso é importantíssimo para os servidores. O Luiz Paulo, na época. A cada ano que atinge... Aliás, daqui a pouco eu vou dar uma parte ao vereador Robertinho da Padaria. Ah, perfeito. O vereador novo tem que aprender. Mas, voltando, então, esse gatilho, a cada vez que a inflação chega a 5%, dispara esse gatilho. Isso aconteceu no governo da Ângela Guadagnin, no primeiro do Emanuel Fernandes, no segundo, no primeiro do Eduardo Cury, no segundo do Eduardo Cury, no primeiro ano do prefeito Carlinhos de Almeida, no segundo ano do Carlinhos de Almeida, não aconteceu no terceiro e no quarto. Questões políticas, questão de ter base. E o próprio PT, percebendo que precisava valorizar o cargo, fez a lei e, aprovado por unanimidade, como foi falado aqui, fez esse reposição salarial, não é aumento real, reposição salarial. E aquela vez foi muito mais ainda, muito mais, não foi 19, foi 103. Justo, merecidamente. E hoje o que estão fazendo, talvez não seja o momento, porque a questão política e econômica está horrível, mas aqui nós queremos valorizar. Valorizar alguém que tenha responsabilidade para assinar contratos valiosos, contratos importantes. Por isso que uma empresa, uma organização séria, escolhe a dedo, não por votação, mas escolhe competentes para assumir posições de responsabilidade. Então, aqui, encaminho o voto acompanhando a nossa bancada pelo sim, porque, além disso, comparando com outras cidades, nem se fala. Porque é uma questão de uma análise racional, não emocional. Uma análise racional e de responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Ainda tem 6 minutos, mais alguma manifestação de algum vereador do PSDB? Vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, vereador Ciborgue, desde que esse projeto entrou na pauta na semana passada, nós temos pensado só nisso. Por várias vezes fui indagado pelo procurado, pela reportagem, pela mídia, para falar sobre esse projeto. Eu me debrucei sobre ele, analisei a história passada. E quero dizer aqui, para que todos ouçam a justificativa do meu voto.
nós estamos mais uma vez consertando uma besteira do desastroso governo do PT, que deixou de fazer o dever que tinha que ter feito. Politicamente, um governo desastroso que não soube manter a sua base aqui, e o presidente da época não apresentou o projeto dando a composição salarial, era recomposição inflacionária, ele não apresentou esse projeto não foi para votação, e agora nós estamos com o ônus de consertar mais uma besteira que foi feita no passado. Exatamente isso, vereador. Uma das besteiras, porque nós já estamos consertando aqui, pegamos uma cidade falida, devendo, e em um ano o prefeito saneou as dívidas e está colocando a casa em ordem. Por isso eu encaminho o voto favorável, porque eu acho que nós temos que fazer justiça. Estou sofrendo, estou apanhando, porque os servidores ainda não entenderam que não é aumento. Mentirosamente, algumas pessoas fazem questão de dizer que é aumento de secretário, que nós estamos votando aumento de vereador, mas isso não está acontecendo, não existe aumento real. Estou sendo coerente com um projeto que eu apresentei aqui no ano passado, o meu primeiro projeto, que congelava os salários, os subsídios dos prefeitos, vereador, secretário, e autorizava a reposição e a composição inflacionária. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou sendo coerente com aquele projeto que eu apresentei lá atrás e que ainda está em tramitação aqui, que é repor a inflação. Nós temos que ser justos com os servidores e nós temos que ser justos com aqueles que estão prestando serviço nessa cidade. Por isso eu encaminho o voto favorável. Mais alguma manifestação de algum vereador do PSDB? Não? Então agora o próximo vereador inscrito, vereador Robertinho da Padaria, do PPS. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, boa noite a todos aqui nessa casa. Eu poderia até votar o projeto e não me manifestar, mas eu fiz questão de vir aqui a essa tribuna e dizer o porquê do meu voto sim ao projeto. Tá. Primeiramente, senhor presidente, a reportagem me ligou várias vezes durante essa semana perguntando sobre isso aí, e eu até falei para a moça, acho que foi Juliana o nome dela, se eu não me engano, que me ligou. Eu falei para ela, eu gostaria que você publicasse o meu voto sim e também o porquê do sim, mas infelizmente eles só colocam o que eles querem às vezes na imprensa, não que a gente fala da verdade. O que está acontecendo hoje, eu diria, no nosso país, essa disputa muito acirrada política, ela às vezes é muito complicado e perigoso. Para o andar do país, da cidade, no contexto geral. Um secretário de governo, ele tem grande responsabilidade. Ele assina documentos, como já foi dito aqui, contratos grandes. Ele tem a responsabilidade de zelar do dinheiro público com programas, mandando um projeto aqui para casa, que faça algo bom para a cidade, que venha ajudar a nossa população, fazer a economia e projetos importantes para a nossa cidade. É mais ou menos como se fosse um diretor de uma fábrica particular, que ganha aproximadamente R$30 mil por mês. Qual a obrigação desse diretor? É fazer a sua empresa dar lucro. Dar lucro, senão ele é mandado embora. Qual é a responsabilidade do secretário? Primeiramente, fazer projetos importantes para que a cidade vá bem. Zelar do dinheiro público com projetos importantes. Então, olha a responsabilidade de um secretário de governo.
secretário e também, entrando no aspecto de falar aqui de gasto, economia, foram reduzidos, acho que mais de 7 secretarias, com uma economia de 1.400.000 por mês, mesmo com esse reajuste dos secretários. Então, é extremamente política essa discussão. Tá? Me desculpe, é extremamente político. E isso aí não é bom para a cidade, isso só atrapalha, porque é o seguinte, daqui a uns dias já está acontecendo, né? A dificuldade de um prefeito eleito ter um quadro bom, né? Um quadro de pessoas competentes, pessoas que entendam de verdade, tecnicamente, para fazer a máquina andar. Não adianta você pegar um amigo para você colocar do teu lado. Eu sempre falo isso no meu gabinete. Não adianta você ter um amigo. Você é capacitado para tal função, para de fato fazer a cidade andar, para fazer as coisas acontecerem na nossa cidade. Então, tem muito secretário, gente, competente, que tem várias formações, inclusive. Às vezes, larga da tua empresa para vir poder ajudar a nossa cidade, o prefeito. Então, estamos falando aqui, essa questão política do reajuste do secretário. Essa polêmica toda, esse mimimi, você está entendendo ou não? É mais de alguns grupinhos, né, que de fato querem atrapalhar. Não querem ver o bem da nossa cidade. E deixar bem claro, o aumento não é para mim, não é para nós, vereadores. Nós estamos aqui votando um reajuste para os secretários, porque eu entendo que é de grande responsabilidade ser secretário, principalmente de uma cidade de 700.000 habitantes, de uma cidade do porte de São José dos Campos. Então, um prefeito não consegue gerenciar uma cidade sozinha, ele tem que ter pessoas competentes do lado dele, senão as coisas não vão andar. O prefeito não consegue andar do 7º andar até o último, ver tudo o que está acontecendo, se ele não tiver pessoa capacitada que vai fazer programas importantes para a nossa cidade, no contexto geral, na saúde, educação, na parte social, no esporte, em tudo. Então, tem que ter pessoas que entendam de fato, pessoas com conhecimento técnico, para poder desenvolver projetos bacanas. Então, sem contar a questão hoje, que tem que responder para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. Olha a responsabilidade, o presidente Cyborg, que tem um secretário de governo. Você está entendendo? E outras cidades vizinhas aqui, do porte menor que São José, Walter. Secretário ganha mais que aqui em São José dos Campos. É só puxar e ver quanto que ganha um secretário de cidades vizinhas. Agora, fica esse mimimi, isso aí é uma questão extremamente política. Então, eu voto com consciência, porque um secretário de governo, ele tem grande responsabilidade, sim, com a cidade. Não é fácil. E outra coisa, sem contar que ele trabalha praticamente 24 horas. Às vezes eu ligo, às vezes meia-noite o secretário está na prefeitura trabalhando, está lá, não foi embora ainda. Porque ele está lendo os documentos, assinando contratos, porque não pode ser amigo para ser secretário. Primeiro quesito, tem que ser competente para ser secretário, tem que ter conhecimento para ser secretário. Não é querer ser secretário, precisa ver se é capacitado para ser secretário. Por isso que o secretário tem que ser bem remunerado, senão a cidade não anda, senão a cidade só vai acontecer lambança na cidade. Eu não vou julgar governos aqui passado, não. Eu estou falando para frente, presente. Prefeito que quer gerenciar bem a sua cidade, tem que ter um quadro de pessoas competentes, secretários bons, que tenham de fato conhecimento. E quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Eu conheço vários secretários que estão no governo do Felício, que eu já trabalhei no tempo do Cury, que eu sei que tem capacidade técnica, sim, que eu já vi trabalhar. Então, estou muito tranquilo, estou muito confiante que a cidade, ela só tenha melhorado daqui para frente. Você está entendendo ou não? Então, essa conversinha aí, sabe, gente colocando você na rede social, você vai votar a favor, eu não tenho, gente, eu não estou. E outra coisa, deixa bem claro para esse pessoalzinho que fica criticando a gente, quando o povo achar que o Robertinho, ou qualquer um aqui, que não mereça mais ser vereador, acabou, o povo vai decidir. Eu tenho a minha vida profissional, eu não está grudado aqui o umbigo, não, na Câmara, não está grudado aqui, né? Nunca vai estar. Eu tenho essa consciência, voto com a minha consciência, e vou ficar aqui, até quando o povo achar que eu devo ficar.
Não é esse pessoalzinho que vai achar que vai ficar jogando em rede social, falando um monte de bobagem, que está doido para estar aqui dentro. Mas não tem história, não tem trabalho, então fica com mimimi na rede social, sabe? Não tem trabalho. Deveria trabalhar, né? Fazer um trabalho bacana, um trabalho legal, para depois se candidatar a vereador, o que seja o que for. Não ficar atirando tudo quanto é lado, porque quer ser vereador, ou quer ser deputado, sei lá o quê. Mas não tem capacidade, porque não tem trabalho. Não tem um passado de história, de luta, sabe? Eu tenho, graças a Deus, uma formação de família, sabe? Eu tenho, só puxar o meu passado, puxa que vai ver. Então, para esse pessoalzinho que fica fazendo um monte de bobagem, eu não estou nem aí, Eu boto fé no que eu faço, tá? Não é à toa que, graças a Deus, todas as eleições eu tenho uma boa votação, porque quem me conhece, eu e a minha família, sabe da minha honestidade e do meu trabalho, e da maioria dos vereadores aqui, que está dentro dessa casa, da maioria, eu acho que todos aqui que trabalham, lutam todo dia a dia. Agora, olha, é de dar pena as pessoas usar um projeto desse para querer se promover, querer falar um monte de besteira, querer tirar pedras, acusar vereadores, mas não tem história, não tem passado bacana, sabe? Não tem trabalho. Então, eu voto com a minha consciência que para secretário, com responsabilidade, com comprometimento com a cidade, eu voto tranquilo sim, esse reajuste. Era isso que eu queria deixar aqui registrado. Muito obrigado ao nobre vereador Robertinho da Padaria. Próximo vereador inscrito para fazer uso da tribuna e discutir sobre o projeto, vereador Walter Hayashi, do PSC. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 15 minutos, se quiser usar o tempo. Senhor presidente, vereador Rogério Ciborgue, mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente aqui em nossa galeria e aqui no nosso plenário, estamos recebendo importantes pessoas. Ademir, diretor agora das regionais da Secretaria de Manutenção da Cidade, seja bem-vindo. E meus caros vereadores e vereadoras, estamos hoje discutindo e logo em seguida votaremos um projeto proposto pela mesa diretora da Câmara de reequilíbrio e também o aumento do salário dos secretários. É muito importante que vocês venham aqui na nossa casa para saber o que acontece aqui nessa casa. E essa casa aqui, ela tem responsabilidade de fazer o que é o mais justo possível. Fomos eleitos, somos representantes da população e a nossa obrigação, com cada projeto que é colocado aqui na nossa casa, analisá-lo, estudá-lo e fazer o seu parecer e o seu voto. Ao longo desses anos todos, e aqui louve-se o gatilho criado em 1993, cujo teor é para uma recomposição do poder aquisitivo dos nossos servidores. Dentro dessa ótica, eu fiz um estudo ao longo desses anos todos. E se hoje o servidor ele tem um salário digno, um salário que corresponde àquilo que ele trabalhou, aquilo que ele se esforçou
para adentrar na Prefeitura de São José dos Campos, ele é, sempre que o seu poder de compra cai pela inflação, ele é reajustado. Isso vem acontecendo tanto para todos os servidores, como também para os secretários, para o prefeito e vice-prefeito. Quero fazer um parênteses aqui na questão do vice-prefeito, quando em 93 nós também votamos um aumento que foi até de mais de 100%. A Constituição de 88, ela deliberava que o salário do vice-prefeito tinha que ser 1/3 do salário do prefeito. E por isso que o salário do vice-prefeito, ele sempre ficou abaixo do salário de secretário. Posteriormente, através de emendas à Constituição, isso acabou. E passou, então, a ser, no caso das prefeituras, de prerrogativa da Câmara, dos vereadores, estabelecer o salário tanto do prefeito como do vice-prefeito, também dos secretários. E para os vereadores, para a legislatura seguinte. Então, tudo isso foi corrigido na Constituição. E em São José dos Campos, então, o salário do vice-prefeito ficou defasado. Tivemos aqui o Edmundo como vice-prefeito, tivemos o Edinardo, o Kojima, o Luiz Antônio e o Itamar Cópio. Quando chegou na época do Itamar Cópio, né, aliás, já anterior a isso, há 6 ou 7 anos anterior a isso, já podíamos corrigir o salário do vice-prefeito, que só foi corrigido em 2013. Dentro deste aumento que foi feito, né, foi dado um aumento de 100 e poucos %. No meu entender, legítimo, porque se você pegar a hierarquia da cidade, primeiro é o prefeito, segundo é o vice-prefeito, depois o secretário. E o vice-prefeito, então, ganhava menos do que o secretário. Então, por justiça, ele teria que estar entre o salário do prefeito e o salário do secretário, e foi isso que nós corrigimos. E dentro dessa linha, né, praticou-se uma justiça que estava sendo injusta, um salário que estava sendo injusto para o vice-prefeito. Bom, isso só para ilustrar o que aconteceu de 2013 para cá. Tivemos 3 gatilhos para os servidores, cujos gatilhos a Câmara não fez a recomposição do salário dos secretários. E por isso, então, que houve uma defasagem, essa defasagem que está aí. Fala-se em percentagem, mas o que nós temos que analisar, e é por essa linha que é o meu raciocínio, o que acontece? Você tem um secretário, e no nosso caso, vários secretários, e o prefeito tomou o cuidado de fazer uma análise e enxugar a máquina. Então, foram extintas algumas secretarias. Isso possibilitou, nesse primeiro ano de governo, uma economia de mais de R$1,5 milhão. Essas secretarias que foram extintas, os serviços foram absorvidos por as secretarias que permaneceram ou até mudaram de nome. Então, o serviço aumentou. E como já disse aqui o vereador Robertinho da Padaria, para ser secretário aqui em São José dos Campos, a pessoa tem que ser uma pessoa qualificada, principalmente. E um salário de pouco mais de R$13 mil,
Eu acho até que é pouco. Porque uma prefeitura, ela funciona como uma empresa. Cidades pequenas funcionam como uma empresa pequena. Cidades médias funciona como empresas médias. Cidades grandes como São José dos Campos, empresas de grande porte. Cujos diretores, e aí eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa através do site da Cato, que ela dá assessoria de busca de emprego, de profissão e de salários. O que nós constatamos? Que um salário de um diretor de uma empresa de médio e grande porte, é entre R$20 mil e R$52 mil. Esse é o salário de um diretor de uma empresa de médio e grande porte. Não contente com isso, fiz pesquisas em algumas empresas. E vou dar um exemplo que acho que eu posso falar, não é nenhuma propaganda, mas o Extra, o gerente do Extra, que o Abílio Diniz foi pegar no mercado, não pegou nos seus funcionários, mas pegou no mercado, salário de R$30 mil, fora o auxílio moradia, auxílio bolsa de estudos para os filhos, etc. Mais ainda, eu fui pesquisar os salários dos servidores da prefeitura, efetivos. Constatei que mais de 1.250 servidores ganham acima de R$13 mil. Então, gente, cá para nós, um salário de R$13 mil, R$13.369,32 para um secretário que tem a responsabilidade com um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, realmente, como o Robertinho disse, pode ser pouco. A responsabilidade e o trabalho que tem, e aí eu sou testemunha do que acontece com os secretários da atual administração. É que o dia só tem 24 horas. Mas os secretários, muitos deles, trabalham até mais de 24 horas, se tivesse mais de 24 horas no dia. Fora isso, vereador Dimas, como são dedicados, trabalham e dão toda a atenção para melhorar cada dia mais a nossa cidade. E você pega fazendo uma comparação, neste pouco mais de um ano, muita coisa aqui já melhorou. Muita coisa já melhorou. Poderíamos até elencar aqui, ficar a noite toda falando. Este é o grau de responsabilidade e dedicação desses secretários. E aí, pergunto, 13 mil é muito? Eu acho até pouco. Muito diferente da administração passada, que trocou mais de 40 secretários. Vou dizer que é incompetente? Não sei. Põe um, tira, põe outro. Pessoas que vieram de fora, de outra cidade. Qual o compromisso que tem aqui com a nossa São José dos Campos? Nenhuma. E por isso, para esses, 13 mil é muito. 13 mil é muito. Secretários do tempo, não sou PSDB, hein? Sou de outro partido. Secretários que trabalharam na administração do PSDB, vários deles, se não todos, pela sua capacidade técnica, não precisam ser abrigados em gabinetes, por exemplo, de vereador.
tem competência e personalidade. Tem uma que é secretária de saúde lá em Bragança, tem outra que é secretária lá em Jacareí, Caraguá e assim por diante. Outros donos de empresas, outros na administração particular. Mas é isso que nós temos que analisar, e foi isso que eu analisei, e por isso, meu caro Fernando Petiti, um salário não se mede por pressão popular, não se mede por pressão de pessoas que não têm nenhum compromisso com a cidade. Nós, vereadores, temos, e por isso temos que dar um salário digno, tentar, dar um salário digno para essas pessoas que realmente dedicam o seu tempo, saem até da sua empresa, em alguns casos, para vir nesta missão de ajudar a nossa cidade. Então, eu estou muito convicto do meu voto e da minha posição de que nós passarmos de 11 mil e pouco para 13.369,32 para os secretários, em especial da nossa cidade, eu acho que é mais do que justo. E por isso já antecipo o meu voto, senhor presidente. Meu voto será favorável, sim. E nós vamos ver no final do mandato, no dia 31 de dezembro de 2020, a qualidade que São José dos Campos vai ter de novo, seja na qualidade de vida e nas coisas que vão acontecer com a nossa cidade, fruto do trabalho incessante e compromissado desses secretários que hoje aí estão no governo do Felício Ramute. Parabéns, Felício! Muito obrigado ao nobre vereador Walter Reach, que Vossa Excelência usou rigorosamente os 15 minutos que o partido PSC tinha o direito. Mais algum vereador? Nenhum? Gostaria de reconduzir o trabalho da mesa para a presidência, o vereador Juvenil Silvério, que assumisse o seu local, por gentileza. Em processo de votação, informo aos senhores vereadores que quem desejar fazer o encaminhamento de votação, conforme o artigo 137, terá 1 minuto para fazer o encaminhamento. Com a palavra, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, o número de secretários que terão este aumento é de 28. O valor total em um ano é mais de 2.500.000. O aumento é de R$ 2.100 para cada secretário. É 2 salários mínimos, o salário mínimo é 954, o Temer deu R$ 17 de aumento. Então, quero aqui reiterar que nós, do Partido dos Trabalhadores, que foram, e do governo anterior, foi feito várias questões, queria dizer o seguinte: nós optamos em fazer creche de tempo integral, regularizar os bairros, asfaltar e fazer casa, e este governo do PSDB e de outros priorizou fazer um aumento de IPTU, tirando principalmente dos que mais precisam, dos pobres, economizou na creche, colocando meio período, e para isso, economizou. Com a palavra, alguém mais para encaminhar voto? Já passou 1 minuto, vereadora. Conforme acordo aqui da vereadora Dulce Rita e do Petiti, deram a Vossa Excelência mais 1 minuto, se a senhora quiser. Pois é.
eu só queria aqui também reiterar que esta economia da creche, de meio período, fez com que a secretária investisse no carro dela, né? Além dela, 60 carros que a gente está vendo aí. Mas eu queria também reiterar que esta questão, que não é prioridade, infelizmente, este aumento de 2.400.000, nós vamos perder muito. Em falar aqui para a Glaura, que é minha companheira de luta, que o Temer só é sustentado, e a Glaura foi lá para o Rio Grande do Sul, porque o PSDB dá sustentação. Porque... Vereadora, Vossa Excelência fugiu do tema em discussão. O vereador Petiti e a vereadora Dulce Rita, ela pediu a Vossa Excelência que fosse dado mais tempo, e Vossa Excelência acabou fugindo do tema proposto, né? Pelo encaminhamento de votação, vereador Fernando Petiti. 1 minuto, Vossa Excelência terá. Alô, a Dulce vai pedir mais uns tempos para mim. Vamos lá. A Dulce, hoje a gente recebeu o estudo de impacto, que tem que estar junto com o projeto. Com o estudo de impacto no primeiro ano, em 2018, vai ser R$428 mil em custo, não esses 2 milhões que a vereadora Amélia falou. E nos anos de 2019 e 2020, serão 525 mil cada ano, 525 mil em 2019 e 525 mil em 2020. Quando a vereadora Amélia também fala de creche meio período, é fácil, né? Tecnicamente, eles sabem, porque eles faziam a mesma coisa, teve creche meio período na gestão anterior, e de 0 a 3 anos é o momento crucial da criança estar frequentando uma creche. Ela não pode estar com a sua família. Então, quando você coloca no meio período, você aumenta a possibilidade dessas crianças estarem o convívio com outras crianças. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wagner Balheiro, você tem 1 minuto. Pelo encaminhamento de votação, senhor presidente, nós vamos votar contra. Primeira coisa, até aproveitando a fala do vereador que me antecedeu, R$1,5 milhão já está no impacto orçamentário. Quando se coloca também os indiretos, que depois vão ter aumento em função de aumentar o salário do secretário, na Fundação Cultural Urbana, que é atrelado também ao salário do secretário, que também vai chegar a 2.400.000 até o final do mandato. Até o final do mandato, 2.400.000. Nós vivemos numa realidade onde a população agora está pagando um projeto que foi, acho que, o único no Brasil. O único no Brasil, eu falo isso aqui várias vezes ali, onde se aumentou o IPTU da maioria da população. Maioria porque aumentou das pessoas mais simples, aumentou dos pobres e diminuiu dos ricos. Isso está provado em cada talão de IPTU que chega para o munícipe. Assim como a taxa de lixo. Aumentou para muitos, mas diminuiu para uma classe. Basta ver o IPTU que a gente vê essa situação. E nós vamos ter aqui R$2 milhões gastos com isso. E com relação à creche já fechando... Não fizeram creche, o vereador José Dimas. 1 minuto, Vossa Excelência tem para concluir. Senhor presidente, quero agradecer a sua parte. Só a questão de continha em matemática, né? Não são 28 secretários, hoje são apenas 14. 5% se fosse dado, então não é 19, é 14, é 15%. E, na verdade, é R$1.500 só a diferença. R$1.500. Agora, quer saber que 14 secretários fizeram realmente de economia para a cidade? Foi pagar 306 milhões que o governo passado. Esses secretários competentes, formados, com graduação, pós-graduação, mestrado, tiveram competência para fazer em um ano uma economia de 306 milhões que o governo passado deixou de dívida. Obrigado. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Vossa Excelência tem 1 minuto. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu gostaria só de destacar o seguinte. Nós estamos aqui nesse parlamento representando, né, a população de São José dos Campos, e as pessoas, às vezes, têm dificuldade para entender o comportamento, às vezes, do parlamentar. Eu quero aqui dizer, votarei contra o projeto, mas quero dizer o seguinte, que o governo anterior, eles tiveram, no primeiro ano de governo, uma licitação para comprar o kit escolar. Eles gastaram, ou seja, a população pagou
14 milhões e meio de reais para que as crianças pudessem ter o material escolar. O governo atual, o prefeito Felício Ramute, fez agora a compra, não tem criança sem material, vereadora, por cerca de 1 milhão. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, público presente, vereadores e vereadoras. Senhor presidente, o PTB vota sim ao reajuste, porque a gente entende que é justo, é direito, é lei. Eles vão ter que receber hoje, amanhã ou depois, de acordo com como que vai ser o potencial da casa, fortalecimento, a questão de querer ajudar, é direito. Não adianta a gente hoje querer fazer política em cima dessa história. Isso é lei. Ele tem que receber. Se vai ser agora, se vai ser daqui 4 anos, se vai ser daqui 10 anos, eles vão. Então a gente tem que acertar as contas. E eu tenho que parabenizar aqui o secretário de Finanças, que fez uma conta. Ótimo, o prefeito chegou, diminui 9 secretarias. 1.800.000 a menos durante os 4 anos. Você vai estar dando, dentro dessa economia, Vereador, seu tempo acabou, eu cedi um tempo maior para a vereadora Amélia, porque a Dulce Rita e o Fernando Petit solicitou, mas eu peço, por favor, gentileza, a sua compreensão e também perdão ao Lino Bispo por ter cortado, mas seguindo aqui o regimento. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. E os contrários se manifestem. 7 votos contrários. Por 7 votos contrários, o processo está aprovado. Em votação, requerimento 389/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente municipal. Nenhum voto contrário, está aprovado o requerimento 389/2018. Com a palavra, por 1 minuto, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, terão aumento 14 secretários, presidente da Fundais, presidente da Fundação Cultural, 4 da diretoria da Urban, 5 conselheiros de administração, 3 conselheiros fiscais, total 28. Obrigada. Com a palavra, nada mais a tratar, está encerrada a sessão. Você acompanhou ao vivo mais uma sessão aqui na TV Câmara e nós ficamos agora com você fica agora com a nossa programação. É a Câmara Municipal de São José dos Campos. A vida da cidade passa por aqui.